E agora nós convidamos a todos para fazermos a leitura do texto bíblico que nós vamos utilizar para a nossa meditação nesta hora. Nós vamos ler um texto que está no primeiro livro da Bíblia, fácil de ser localizado. No livro do Gênesis, capítulo 15, nós vamos proceder à leitura dos 6 primeiros versículos. Vou repetir. Livro do Gênesis, capítulo 15, a leitura dos 6 primeiros versículos, que dizem assim: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filho? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor Deus levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Que Deus nos abençoe neste momento de meditação da sua palavra que acabamos de ler. Certamente, a situação de nosso mundo está muito complicada. Nós estamos todos no mesmo barco, passando por uma crise sem precedentes. No Brasil, parecia que a crise era maior. Talvez porque nós a sentimos em nossa própria pele. Começamos com a crise da saúde, depois veio a crise na economia, e para completar, também temos a crise política. E com tudo isso, a gente tinha a sensação, até bem pouco tempo atrás, de que o nosso país era o campeão mundial no quesito crise. Mas nesta semana que passou, nós percebemos que o Brasil não está sozinho na crise, não. Os Estados Unidos se juntaram a nós. Os Estados Unidos vieram nos fazer companhia. No meio da pandemia, que já provocou mais de 100 mil mortes naquele país, já havia também a crise política com o destrambelhado presidente Trump, que busca a sua reeleição neste ano. E agora explodiram as manifestações pacíficas e as manifestações turbulentas contra o racismo. E nesse contexto, estão acontecendo profundas mudanças de caráter religioso, de caráter espiritual. Por um lado, nós temos pessoas que andam reclamando da ausência de Deus. E essas pessoas perguntam: por que é que Deus não toma alguma providência?
por que é que Deus não nos socorre? Mas, por outro lado, nós também temos pessoas que se tornaram mais fervorosas do que nunca. Pessoas que não oravam passaram a orar. Pessoas que não liam a Bíblia passaram a lê-la. Pessoas que não valorizavam os cultos e não valorizavam as igrejas desejam agora que os templos sejam reabertos. E estas pessoas estão sedentas de cultos presenciais. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que a nossa crise não é somente na área da saúde, a nossa crise não é somente na área da política, a nossa crise não é somente na economia. Na verdade, não podemos negar que estamos passando também por uma crise intensa e profunda de natureza espiritual. Sempre surgem aqueles momentos em que nós não sentimos bem com Deus. Ficamos com a impressão de que Ele nos desamparou. Oramos, mas parece que Ele não está ouvindo. Clamamos e não ouvimos resposta. Pois bem, esse texto bíblico que lemos para a nossa edificação espiritual apresenta exatamente uma situação de crise espiritual. Mas não é uma situação de crise espiritual de uma pessoa qualquer. Ao contrário, a pessoa que se apresenta em crise espiritual é Abraão, o grande Abraão, o fantástico Abraão. Abraão, aquele que é, até os dias de hoje, chamado de pai da fé. Pois bem, é sobre esta crise espiritual de Abraão que nós queremos falar. Nós vamos comentar a crise espiritual de uma pessoa que foi gigante na fé. O texto que nós lemos começa dizendo assim: depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Eu acho que a primeira coisa a ser destacada aqui é que esta não era a primeira vez que Deus se manifestava a Abraão. Porque Deus já tinha se manifestado a ele em outras oportunidades. A primeira vez que Deus apareceu a Abraão está registrada no capítulo 12 do livro do Gênesis. Abraão morava na Caldeia. Certo dia, sem mais nem menos, sem qualquer aviso prévio, Deus aparece na vida de Abraão e lhe diz: saia da sua terra e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão estava naquela ocasião com 75 anos, sem pestanejar. Ele obedeceu e foi para Canaã. E ali, novamente o Senhor Deus lhe apareceu e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Mas exatamente nessa ocasião, houve uma grande fome em Canaã. E Abraão teve de ir morar lá no Egito. E lá chegando, ele passou por dificuldades com o rei daquele país. E acabou sendo até expulso do Egito. E Abraão voltou para Canaã. E aí Deus lhe aparece pela terceira vez. Ele diz assim: eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda esta terra que você está vendo. E finalmente Deus apareceu ainda para Abraão uma
quarta vez. Foi nesse texto que nós lemos. E pela quarta vez, Deus fez promessas a Abraão, dizendo: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Por um lado, a gente pode até dizer que Abraão era um felizardo. Deus estava lhe aparecendo constantemente. E Deus sempre vinha com boas promessas. Portanto, ao que tudo indica, Abraão era um privilegiado. Deus sempre se manifestava na sua vida. E toda vez que Deus se manifestava, ele prometia bênçãos e mais bênçãos para Abraão. Entretanto, o texto que nós lemos prossegue dizendo que, quando Deus lhe apareceu pela quarta vez, Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Tu não me deste filhos. Meus prezados irmãos e irmãs, nestas palavras de Abraão, nós podemos perceber que ele estava atravessando uma crise. E uma profunda crise de natureza espiritual. E se nós formos honestos, eu acho que a gente tem que admitir que Abraão tinha toda a razão para estar em crise. Deus o chamara quando ele estava com 75 anos. Deus lhe ordenara que deixasse a sua terra. Deus lhe dissera para ir para um lugar, sem explicar que lugar era esse. E Abraão sempre fora obediente. Abraão obedecera cegamente. Obedecera sem pedir maiores explicações. Mas qual tinha sido o resultado? Será que a vida de Abraão começou a melhorar cada vez mais? Abraão tornou-se um bem-sucedido empresário? Abraão ficou livre de toda e qualquer espécie de problemas? Abraão teve muitos filhos e uma família abençoada? Na verdade, assim que chegou a Canaã, para onde o Senhor o guiara, Abraão sofreu com a fome que se abateu naquela região. Para escapar da fome, ele tinha ido para o Egito, porque aquela era a única saída. E será então que lá no Egito Deus começou a abençoar a Abraão? Será que lá no Egito Abraão tornou-se um amigo do rei? Na verdade, Abraão teve somente problemas no Egito. Ele não chegou a ser morto, mas foi expulso daquela terra e teve de voltar para Canaã. Será que dava para confiar no Deus de Abraão? Era um Deus que fazia promessas, mas promessas que não se cumpriam. Deus prometia que Abraão teria muitos descendentes, mas não lhe dava nenhum único filho. Deus falava que ia proteger Abraão, mas só aconteciam problemas. Foi por isso que, desiludido, Abraão reclamou. Ele estava cético em relação a Deus. Ele chegava a reclamar de Deus. Atrevidamente, Abraão chegou a dizer: ó Senhor, meu Deus, de que me vale a tua recompensa? Portanto, sem qualquer sombra de dúvida, Abraão atravessava uma crise espiritual.
Deus certamente teria todo o direito de criticar a Abraão. Deus teria todo o direito de chamar a atenção de Abraão. Deus poderia até dar uma enorme bronca em Abraão. Afinal de contas, Abraão tinha sido um exemplo de fé. Mas naquele momento, ele demonstrava que estava se sentindo abalado. Abraão, que sempre obedecera a Deus sem questionar, agora questionava as promessas de Deus. Entretanto, ao invés de condenar Abraão, Deus o tratou com muito carinho. Ao invés de criticar Abraão, Deus lhe deu mais uma demonstração do seu cuidado e do seu amor. Deus levou Abraão para fora da sua tenda e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas se você puder. Pois bem, será esse o número de seus descendentes. Parece que Deus estava sendo repeticioso. Deus voltava tão somente a repetir uma promessa que já havia feito durante várias vezes. E nada de novo aconteceu realmente. A esposa de Abraão não ficou grávida miraculosamente. Abraão não se tornou pai de uma criança num passe de mágica. Não houve nenhum milagre espetacular naquele momento. A única coisa que Deus fez foi repetir a sua promessa. A única coisa que Deus fez foi dizer mais uma vez a mesma promessa de sempre. Mas o que mais me impressiona é que diante dessa promessa de Deus, Abraão mudou. Diante da repetição da promessa de Deus, Abraão superou a crise espiritual que estava atravessando naquele momento. E o texto bíblico diz simplesmente assim: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Tudo isso quer dizer, irmãos e irmãs, que Deus não desamparou Abraão na sua crise espiritual. Ao contrário, Deus veio ao seu encontro. Deus renovou-lhe a sua promessa. E aí então um grande milagre aconteceu. Abraão creu em Deus, o Senhor. E a crise ficou para trás. A fé voltou a triunfar. Para terminar, devo dizer que muitas vezes nós temos dificuldades para compreender os planos de Deus para a nossa vida. Mas isso não ocorre só conosco. Aconteceu também com Abraão. Deus o chamou quando ele estava com 75 anos. Prometeu-lhe uma grande descendência. Mas o filho da promessa de Deus, Isaque, esse filho que Deus tinha prometido, só nasceu quando Abraão estava com 100 anos. E a gente fica a perguntar, por que Deus demorou tanto para cumprir aquilo que ele mesmo tinha prometido? Por que é que Deus foi tão vagaroso? O fato é que, por causa da demora de Deus, Abraão entrou em crise. E foi uma crise espiritual terrível. Mas muito mais importante do que a crise foi o socorro que Deus concedeu a Abraão. Na crise,
Deus se manifestou. Na crise, Deus veio ao encontro de Abraão. Na crise, Deus renovou a Abraão as suas promessas. E Deus não muda nunca. Deus age exatamente desta maneira com cada um de nós. Como é que está o nosso coração? Como é que estamos espiritualmente? Como é que está a nossa fé? Tenhamos a certeza de que Deus jamais nos desampara. Deus está conosco sempre. E com a ajuda de Deus, o Senhor, nós somos sempre mais do que vencedores. Amém. Vamos ouvir mais um cântico para a inspiração da nossa fé. Ansiedade é de fato errado. Eu não posso e nem quero mais viver assim. É como confiar desconfiando. Então pagar pra ver blefando. É como entregar. É como entregar, controlando. Eu não posso e nem quero mais viver assim. Eu só quero e posso adorar a Deus quando a Ele entregar tudo em oração. Então só paz, amiga, que não dá nem pra entender. Vem guardar em Jesus Cristo minha mente e coração. Eu só posso e quero mais viver pra Deus, adorar e confiar de coração. Eu só posso e quero mais viver pra Deus, adorar e confiar de coração. Como agradar a Deus angustiado, viver impaciente, agitado. Ansiedade é de fato errado. Eu não posso e nem quero mais viver assim. É como confiar desconfiando. Então pagar pra ver blefando. É como entregar controlando. Eu não posso e nem quero mais viver assim. Eu só quero e posso adorar a Deus quando a Ele entregar tudo em oração. Então só paz, amiga, que não dá nem pra entender. Vem guardar em Jesus Cristo minha mente e coração. Eu só posso e quero mais viver pra Deus, adorar e confiar de coração. Eu só posso e quero